De volta à política, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, negou um pedido dos partidos de oposição para ocupar vaga na minoria na CPI dos atos de 8 de janeiro. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Manhã recebe agora, muito gentilmente nos atende, Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo. Bem-vindo, presidente. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. É um prazer falar com vocês. Prazer nosso. Como o senhor está acompanhando essa discussão com relação à formação da comissão? É a principal do momento? Por que essa disputa por lugares? Quais as prioridades que devem ser respeitadas nesse momento agora? Não, nós fomos surpreendidos com uma decisão do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e posteriormente por uma decisão do Rodrigo Pacheco, retirando a cadeira do Novo na CPMI, porque o Novo teria direito em função do rodízio, né, e em função da proporcionalidade partidária, que não é nem uma questão de regimento interno, é uma questão constitucional. O artigo 58 da Constituição prevê a proporcionalidade partidária. E na sequência do rodízio das composições, né, dos partidos menores que têm direito ao acesso ao rodízio, nas cadeiras das comissões, essa cadeira da CPMI do 8 de janeiro pertenceria ao Novo. E aí, infelizmente, né, o presidente da Câmara decidiu inovar nessa interpretação e retirou o partido da sua composição, provavelmente vai dar essa cadeira para o PT, ou seja, para o governo. Então, nós entramos com mandado de segurança, inclusive questionando essa atitude, né, essa ação da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional para tentar reverter e conseguir essa cadeira e podemos participar, sim, efetivamente da CPMI. A pergunta agora de Cristiano Beraldo. Bom dia. Eu tenho uma preocupação em relação a essa CPMI, porque a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda brasileira, de uma forma geral, é extremamente experiente para lidar com CPMIs, acusações, já tiveram que lidar, inclusive, com acusações muito mais graves e sérias. E, de outro lado, a gente tem os representantes da oposição, muita gente ali que está no primeiro mandato, muitas pessoas que não estão muito bem sintonizadas com essa dinâmica do bastidor que pode fazer a CPMI avançar ou não em determinados temas. Né? Claro que todos nós sabemos, existe um trabalho político ali intenso, não é só lacrar e fazer vídeos, não é isso que vai fazer com que essa CPMI chegue aos resultados que a sociedade brasileira precisa para apurar as responsabilidades de ações e omissões. Eu lhe pergunto, qual é a sua sensibilidade, tendo em vista esse movimento do presidente da Câmara em favorecer a esquerda, qual é a sua sensibilidade em relação ao que a CPMI efetivamente pode entregar para a sociedade como resposta dessas apurações? Bom dia, Beraldo. Não, concordo com você, eu sempre tenho uma preocupação, até porque o histórico das comissões parlamentares de inquérito não são lá muito produtivas, né? Você geralmente tem aquela sensação de que tudo vai acabar em pizza e que é tudo um circo. A questão que eu acho que precisa ser levada em consideração é quem nós queremos que investigue esse tipo de ato, porque até o momento há um monopólio de investigação por parte do governo, que inclusive é parte da ação, né? Se coloca como vítima desse ato. Então, entendo que para que haja mais equilíbrio e haja mais uma investigação mais democrática, vamos dizer assim, com menos peso para um lado ou para o outro, que a CPMI seria a única alternativa, no final das contas, né? Porque daí você traz para o parlamento essa opção de também investigar e, de alguma maneira, colocar ou pontuar o outro lado. É claro que ela precisa ser independente, é claro que ela precisa ter ali documentos, né, que venham a trazer elementos para você posicionar a situação de acordo com o contexto, mas eu acredito que se deixarmos apenas para o governo investigar, é temerário, dado que o próprio governo é parte da ação. Pergunta agora de Luiz Felipe Dávila. Bom dia, Eduardo. O que nós vimos na CPI hoje é uma tentativa de se criar uma narrativa para justificar ou criticar o 8 de janeiro. E, evidentemente, com esse vício de origem da oposição não estar devidamente representada na CPI, o que nós vamos ter já sabemos praticamente qual vai ser a versão final dessa CPI. Como você vê as consequências para a credibilidade, não só da CPI, mas do que realmente ocorreu no dia 8 de janeiro, que realmente é um ato que o brasileiro espera uma resposta à altura da gravidade dos atos de 8 de janeiro.
Como que a oposição vai se comportar nessa guerra das narrativas? Bom dia, Felipe. Eu acho que a discussão já está muito poluída, de fato, né, desde quando aconteceu, e em função de outras discussões paralelas a isso. Nós tivemos recentemente agora também a votação do PL das fake news. Então, são várias forças ao mesmo tempo disputando contextos diferentes, mas que polui todo o debate público, e não é diferente agora. Eu acho que nós precisamos nos posicionar, porque o PT, enquanto governo, enquanto partido político, não tem credibilidade nenhuma para conduzir qualquer tipo de investigação. Porque eles têm uma agenda clara, que é reescrever a história. Um dos propósitos do PT é o revisionismo histórico. Eles querem apagar tudo de errado que eles fizeram, esconder tudo de errado que eles fizeram, e querem inventar novas histórias e novas narrativas para se colocarem como os heróis da pátria e os salvadores. Isso não pode acontecer. Então, parte da oposição e da responsabilidade da oposição é ocupar, sim, os espaços de debate, e a CPMI é um caso específico deles, para evitar que o PT faça todo esse revisionismo histórico, para que eles reescrevam a história de acordo com o que eles acreditam que é o correto, na verdade, que é mentira. Então, nós, enquanto oposição, mais do que frear e tentar barrar os retrocessos que o PT propõe do ponto de vista legislativo, de agenda programática, é tentar evitar que eles reescrevam a história sob bel prazer. Ô, presidente, ouvindo alguns relatos no fim de semana, até notas de bastidores publicadas nos jornais, a indicação é de que essa CPI teria perdido um pouco de força, não é mais a mesma força das semanas anteriores. O senhor acha que isso realmente acontece e isso pode fazer com que os trabalhos percam também força? Um pouco sim, porque não é do interesse do governo ter essa CPMI. Acho que todos aqui vimos o quanto eles se esforçaram para tentar evitar que a CPMI fosse instalada, né? Ofereceram cargos e emendas, abriram o cofre para tentar comprar parlamentares e evitar que tivesse as assinaturas necessárias para abrir. Então, não é do interesse do governo. E essas manobras, em aliança com o Rodrigo Pacheco e com o Arthur Lira, tirando cadeiras da oposição e dando uma maioria significativa para o governo, é uma forma de tentar, inclusive, criar um ambiente para que ninguém mais queira essa CPMI. Então, nós, enquanto partido político, sempre fomos até as últimas consequências para tentar garantir que o processo regimental e o processo legislativo, e nesse caso o processo de comissão de inquérito, vá até o final. Nós judicializamos, vamos esperar o resultado do mandato de segurança, para conseguir dar continuidade a isso. Mas é evidente que essa discussão já acontece, já houve burburinhos de tentar abafar tudo e acabar com a CPMI, mas nós vamos até as últimas consequências, dado que já viemos até aqui, né? E vamos todos acompanhar. Presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, obrigada pela entrevista. Boa semana. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.